Continuando aqui, nós estamos falando nas etapas, né, que eles resolveram que seriam regras melhores para que os nossos filhos pudessem, né, usar as telas como recreação, né? Nós estamos falando aqui da Fábrica dos Cretinos Digitais, desse livro, né, do Michael Desmurger. E estamos tirando algumas ideias para que nós possamos, né, ajudar os nossos filhos no nosso dia a dia, nesse mundo, né, inovador, onde a gente não tem como se desfazer da parte digital, porque ela é importante, mas ela nos traz, às vezes, muitas dificuldades, né, no desenvolvimento dos nossos filhos. E aí nós estamos falando das regras, né? Primeiro, antes de 6 anos, nenhum tipo de tela. E depois dos 6 anos, nós vimos o tempo exato de cada tela e como isso afetava o sono. E agora nós estamos falando da terceira regra, né? Continuando, então, nunca antes de ir para a escola. Isso é importante, né? Nada de deixar o tempo recreativo. Vamos supor que seu filho estuda à tarde, que agora eu acho que a maioria das escolas adotaram, né, começar às 8, 9 horas e terminar às 15, 16 horas. Mas, antigamente, não sei, ainda se tem alguma escola que a criança estuda de tarde, então de manhã eu vou deixar ela brincar, né, ter o seu tempo recreativo. Nunca antes de ir para a escola, porque isso esgota o cérebro, tá? E aí vai dificultar o entendimento, a compreensão, né, e a memória. A quarta regra é nunca antes de ir se deitar à noite, né? Tem que desligar, pelo menos, gente, eles falam 2 horas antes de dormir, mas pelo menos 1h30 antes de dormir, qualquer dispositivo. E a gente viu no anterior, né, que videogames de ação é muito perigoso, diminui 30% da nossa memória, né, o videogame, tá, de ação antes de dormir, tá? Então, desligue pelo menos 1h30, digamos assim, antes de dormir. A quinta é uma coisa de cada vez. Acho isso bárbaro, né? As telas, elas devem ser usadas sozinhas, uma de cada vez, fora do alcance das refeições. Durante a refeição, a gente se alimenta, a gente conversa, né? A gente pode escutar uma música, cantar enquanto a gente come. É um ambiente de prazer, porque a gente está se alimentando fisicamente, mas também espiritualmente. Essas memórias são elas que são guardadas na mente da criança, são registradas. Os momentos do alimento eram momentos de alegria, não de brigar, de discutir, de fazer, né, aquela, a gente fala DR, né? Não. Essa hora, o alimento tem que estar ligado às emoções positivas. E hoje em dia, tá difícil, gente, porque cada um vai comer no seu quarto, vai lá, faz o prato e leva para o seu quarto, come sozinho, diante de uma tela. Certo? Cuidado. Nós temos que estabelecer memórias, né, que no futuro, quando a gente já não estiver mais presente, essas memórias sejam memórias gostosas, né? O alimento, a gente chama de memória afetiva. A gente lembra, nossa, aquela comidinha que a minha avó fazia, que a minha bivó fazia, aquela comidinha que a minha mãe fazia, ou o churrasco, meu filho chamava churrasquico, né, que meu pai faz. Então tudo aquilo fica guardado como uma memória afetiva, e isso é nutrir fisicamente e espiritualmente, né, a nossa mente, o nosso coração. Então por isso que ele diz, né, nunca durante as refeições, os deveres de casa, né, nos deveres, conversas familiares também, né? Estamos conversando, a gente põe todos os celulares guardados para a gente conversar, para a gente colocar os pontos nos is, como diz o outro, né? Conversando amorosamente. E cuidado, viu, gente, que uma discussão, que uma conversa não ajuda, uma discussão complica. Então, cuidado com a maneira como é falado. Porque muitas vezes uma palavra maldita, o próprio nome diz, dita de uma forma errada, numa hora errada, pode complicar. O problema que era pequenininho se tornou um problemão, né? Então ter sabedoria na hora de falar, de conversar, isso é importante, né? Então uma coisinha de cada vez é de extrema importância. Quanto mais um cérebro em desenvolvimento é submetido a multitarefas, mais distraído ele é, pior é o seu desempenho e pior
será seu nível de aprendizado e memorização. Então, esse negócio de multitarefa, chegamos à conclusão atual que não é benefício para o desenvolvimento de um cérebro em amadurecimento, né? E hoje em dia, nós pediatras temos que cuidar até 26 anos, porque descobrimos, né, que o nosso cérebro atualmente, nesse momento, só está pronto aos 26 anos, né? E o sexto é a ausência de conteúdos inadequados. Cuidado, viu? Ausência de conteúdos inadequados. Porque muitos games e muitas coisas têm representado violência. E a mente da criança, né, acaba ficando repleta de coisas agressivas. Então, quando ela atravessa uma situação em que ela tem que ter calma, tranquilidade, obediência, compreensão, ela não tem nada no cérebro dela para ela conseguir acionar. Tudo é, né, matar, passar para a etapa seguinte, né? Então é eliminar, é matar, é destruir. E aí é isso que ele tem para oferecer quando ele está atravessando uma dificuldade, um momento em que ele teria que usar de outra forma. Percebe? Violência, cuidado, como que eles estão assistindo. Sexual, né? Aí a sexualidade fora da faixa etária, não compreendida, no momento errado, né? Cria situações muito graves para o futuro. E aí também, né, conteúdos, né, sobre tabagismo, alcoolismo, né? Algum tempo atrás, nas novelas, né, antigas, nos filmes antigos, nós vimos várias pessoas com cigarro na mão, né? Depois chegamos à conclusão que isso despertava nas crianças, nos jovens, e aí foi proibido, né? A gente não vê mais ninguém, mas já está voltando, hein? Já está voltando, então temos que tomar cuidado, né? Porque isso desperta a vontade naquela criança. O alcoolismo, né? Que mostra que quando nós estamos passando por um problema, aí bebe para esquecer o problema, quando acaba o problema continua logo em seguida, né? E ainda com vômito, enjoo, passando mal, e a situação complicada, né? Então, assim, cuidado, né, com o que está sendo colocado muito cedo, sem o discernimento, sem a compreensão, né? O que está por detrás de tudo aquilo. Nós temos que ter esse olhar minucioso, detalhista naquilo que os nossos filhos estão tendo o acesso. Por isso, cuidado, né, de televisão, de smartphone, de tudo isso dentro do quarto em crianças muito pequenas, sem a capacidade de discernimento, né? Isso tem profundo efeito sobre a maneira como a criança ou adolescente vai perceber o mundo. E é isso, gente. Terminamos. E se você tiver alguma dúvida, deixa aí como uma pergunta, a gente entra em contato, tá bom? Abraços!